Olá pessoal, bem-vindos ao Kabbalah Cast. Hoje eu queria compartilhar alguns ensinamentos importantes para a gente conectar com a energia positiva dessa semana. O primeiro ensinamento vem do Zohar. No Zohar tem uma história sobre um menino de uns 6 anos chamado Yenuka. E esse menino chega um dia em casa da escola e tem dois sábios que vieram visitar o pai dele em casa. O pai dele não tá, o pai dele tá viajando, só tá a mãe dele. Então a mãe desse Yenuka, a mãe desse menininho, fala para o menino ir lá cumprimentar esses dois mestres, esses dois grandes homens que estão visitando a casa. E quando o menino chega perto desses dois homens, ele se afasta. E ele fala para a mãe que ele se recusa a cumprimentar esses dois homens porque ele está sentindo que eles ainda não fizeram uma determinada oração no horário certo da manhã. Eles perderam a oração da manhã. E que quem perde a oração da manhã está banido o resto do dia, então que ele também não quer se aproximar desses dois homens. E os dois homens ficam maravilhados e falam, é verdade, a gente realmente não fez a oração da manhã de hoje, mas é porque a gente estava ocupado ajudando um noivo e uma noiva a se casar, um noivo e uma noiva que eram órfãos, que não tinham família, que ninguém conseguia ajudar eles a ter as mínimas necessidades para poderem se casar, e a gente estava se dedicando a isso. E quando uma pessoa está fazendo uma boa ação, ela está isenta da outra boa ação, então realmente a gente pulou a reza. Mas como que você sabia? Aí o menininho falou pelo cheiro, pelo seu cheiro, quando eu cheguei perto de vocês eu soube. E aí começa uma longa história, um longo diálogo entre esse menininho, esse Yenuka e esses sábios, onde ele revela coisas incríveis. Mas a primeira lição dessa história que a gente pode aprender desse menino, do Zohar, é que existe um mundo acima dos 5 sentidos e que a gente pode conectar e que a gente pode ter acesso. Esse menino sentia pelo cheiro que os homens não tinham rezado, quer dizer, ele sentia a aura, ele sentia energia. Existe todo um mundo da energia, um mundo que existe acima dos nossos 5 sentidos, que a gente precisa estar mais conectado, porque desse mundo vem sinais, vem mensagens. Você pode sentir a energia de uma pessoa, a pessoa está te falando uma coisa, mas você lê nas entrelinhas e você entende outra. Então você entende que não é bem assim. Então, é muito importante estar conectado com esse mundo das energias, estar consciente desse mundo das energias. É a primeira coisa que a gente aprende desse menininho do Yenuka do Zohar. Outra lição importante é que tem muitos jeitos de se conectar com a luz, sabe? Todo mundo pergunta, como que eu faço para me aproximar da luz? Como que eu faço para me conectar com a luz? E tem muitos jeitos. Um jeito é o estudo. Isso que a gente está fazendo agora, está estudando, você está vendo uma palestra, você está vendo um ensinamento, isso é estudo. O estudo é uma das coisas que nos conecta com a luz. E vou falar sobre o Ari, da Isaac Luria, que essa semana é aniversário do falecimento do Ari. Uma das coisas, ele falava muito sobre isso, sobre o estudo. Vou falar mais sobre isso quando eu falar sobre o Ari. Mas através do estudo de assuntos divinos, de assuntos de conexão com a luz, a gente pode entender melhor a grandeza divina, e isso nos traz um temor, uma reverência, e isso nos aproxima da luz. Um outro jeito é através da oração. Os cabalistas falam muito de oração, do poder da oração. A ideia da oração é que as nossas palavras, junto com os nossos pensamentos, junto com as nossas intenções, junto com o nosso desejo, do desejo do nosso coração, tem mesmo o poder de criar novas realidades, de abrir canais de conexão com os mundos superiores. As nossas palavras se elevam aos céus, os nossos desejos, nossos pedidos se elevam aos céus e geram energia. É uma parte importante do estudo da Cabala, a oração cabalística, as meditações por trás da oração, as kavanotas, intenções por trás das orações. Então a oração é um outro jeito que tem para se aproximar da luz. Mas o mais importante, e que é realmente a hora do vamos ver, é se a gente está de verdade se tornando uma pessoa mais bondosa, mais atenta às necessidades dos outros, mais presente, se você está de verdade aí para os outros, porque é o que nós aprendemos dos sábios do Zohar. Os sábios tinham perdido a hora da reza, por quê? Porque eles tinham entendido que a coisa mais importante que eles podiam fazer com o tempo deles e com a energia deles naquele dia, naquela manhã, era ajudar um casal de noivos que precisava de ajuda para se casar. Não tinha nada mais importante do que isso. Isso que é o mais importante. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas entram num caminho de elevação de consciência e entram
num caminho de religiosidade e que o mais importante basta ser rezar e meditar e seguir a minha disciplina espiritual e a pessoa esquece de abrir o coração e estar de verdade presente para os outros, que é todo o propósito. A gente reza tanto, não é para Deus, para comprar Deus, para bater cartão com Deus. Deus não precisa disso. A gente reza para a gente se tornar uma pessoa mais bondosa. E é fundamental agir de acordo com os ensinamentos, porque todos os ensinamentos nos ensinam que a gente tem que ir se tornando alguém mais iluminado. O que é alguém mais iluminado? Alguém que liga para os outros, alguém que se interessa pelos outros, que faz pelos outros. Praticar os ensinamentos, se não são só parólia, se não são só palavras bonitas, compartilhar, mas não está fazendo de verdade. Então, os sábios do Zohar nos ensinam dessa história que, às vezes, você pode sair do seu caminho, você pode até sair da sua disciplina, de fazer tudo certinho, na tua conexão com o Criador, porque você vai se conectar mais com o Criador se dedicando às pessoas, se dedicando a algum ser, alguma criatura que está precisando da sua ajuda. Então, essa é uma lição importante. Outra conexão importante que eu queria falar, como eu falei, é do Ari. Rabi Isaac Luria deixou o mundo no dia Rei Beav, 5 de Av, no 5º dia do mês lunar de Leão, que esse ano 2021 cai agora terça-feira de noite, esta terça para quarta, é dia 5 de Av, Ilulá do Ari, elevação do Ari, aniversário de falecimento do Ari, Rabi Isaac Luria. Então, sobre o Ari, sabe, o Ari é uma das duas fontes principais da sabedoria cabalística. Eu gravei outro dia um vídeo falando que tem 2 livros de cabala, o Zohar, escrito por Rabi Shimon bar Yochai, e o Kitvei Ari, os escritos do Ari, Rabi Isaac Luria. Depois eu fiquei pensando que tem um terceiro que entra assim, que é o Sefer Yetzirah, que vem antes, eu costumo ler na Lua Nova. Tem também o Sefer Yetzirah, que é o primeiro livro de cabala, e que ele é mencionado tanto pelo Zohar quanto pelo Ari. Então tem o Sefer Yetzirah também, mas o Ari é a grande fonte, porque o Sefer Yetzirah, o livro da formação, é um livro praticamente incompreensível. Ele é um livro um nível tão elevado que é difícil alguém conseguir conectar. Então vem o Zohar, que foi escrito por Rabi Shimon bar Yochai há 2.000 anos atrás, e dá um avanço à frente em tornar aquilo mais compreensível. Mas até vir Rabi Isaac Luria, Rabi Isaac Luria nasceu em Jerusalém em 1534. E ele deixou o mundo em Sfat, na cidade de Sfat, que é uma cidade na Galiléia, em 1572. Ele viveu muito pouco, viveu só 38 anos. E o pai dele morreu quando ele era criança, e a mãe dele tinha um irmão que morava no Egito, então ele tinha um tio que morava no Egito, e que estava disposto a sustentar ela, tinha ficado viúva, e os filhos. Então o Ari foi morar no Egito, e em pouco tempo ele se tornou um iluminado, ele tinha os melhores professores, ele tinha os melhores mestres, ele se tornou um iluminado. Ao ponto que os mestres falaram que não tinham mais o que ensinar para ele. E ele pediu para esse tio dele para construir uma cabana para ele na beira do rio Nilo, e ele passava a semana isolado nessa cabana no rio Nilo, e ele só voltava para passar o fim de semana em casa, o Shabat em casa com a mulher dele, mas ele passava a semana ali recebendo a iluminação divina, recebendo os ensinamentos do profeta Elias, sabe, esse livro Escritos do Ari, que é o principal livro de Cabala depois do Zohar. Está escrito assim, escritos do Ari, que foram escritos, na verdade, por seu aluno Rabi Haim Vital, de acordo com o que ele ouviu da boca do Rabi Isaac Luria, o Ari, conforme ele recebeu do profeta Elias. Quer dizer, o Ari estava conectado com os mundos superiores, ele recebia a iluminação do profeta Elias. Eu queria ler uma tradução que eu fiz aqui, para a gente ter uma ideia, uma noção de quem é o Ari. Sabe, o estudo da Cabala são, na verdade, a alma, tem uma alma iluminada, porque na verdade é a mesma alma, que é a alma que tem a autorização de revelar os segredos divinos no mundo. É a alma de Rabi Shimon bar Yochai, que depois voltou como a alma de Rabi Isaac Luria, o Ari, que também é a alma de Moisés, é a alma de Moshe Rabbeinu, a alma de Moisés. Mas que está escrito no Sha'ar HaKodesh, no portão da inspiração divina, o Rabi Haim Vital falando do Ari, falando do Rabi Isaac Luria, eu vou ler a minha tradução. Não dá nem para falar das sabedorias que ele tinha. Impossível entrar nos detalhes. Só vou contar o que eu vi com os meus olhos. Ele conseguia invocar a alma de qualquer pessoa, viva ou morta, fazer perguntas e receber respostas. O profeta Elias se revelava a ele. Ele lia as letras na testa das pessoas e conseguia fazer a leitura do rosto, da aura no corpo e nos cabelos. Ele sabia a língua das aves,
as mensagens das folhas, das árvores e do mato, da vegetação. Até a língua dos inanimados e da chama da vela ele sabia. Ele via os anjos que anunciavam a ele tudo o que ia acontecer e conversava com eles. Em outro lugar, o Chaim Vital conta que o Ari olhava de longe para o cemitério e ele via quem estava enterrado em cada túmulo, e ele conseguia falar com aquela alma, e ele sabia o que aquela alma tinha feito de certo, de errado na vida, conseguia contar toda a história daquela alma, qual era a correção daquela alma, e depois eles iam verificar com o pessoal da cidade, com o pessoal mais velho da cidade, tudo que ele falava estava certo. Eles perguntaram ao Ari como que ele tinha chegado a um nível de conexão tão grande, como que ele sabia tanto, afinal eles também eram estudiosos, eles também estudavam, mas ninguém tinha chegado no nível de clareza do Ari. Para ele, o mundo espiritual e o mundo físico era um livro aberto, ele conseguia ver o código-fonte, ele conseguia ver, sabe quem conhece o filme Matrix, as letrinhas verdes do Matrix, ele conseguia ver o código-fonte por trás do universo. Para ele não tinha mistério, não tinha segredo, tudo estava aberto. E perguntaram para ele como que eles tinham chegado nesse nível, e ele respondeu, uma das respostas dele foi que ele era alegre, que ele era feliz, que ele estava sempre feliz, que ele se esforçava para estar sempre num estado de alegria, independente do que acontecesse. Mas a outra coisa que ele falou é que quando ele não entendia um parágrafo do Zohar, quando ele estava estudando o Zohar, ele não entendia um parágrafo do Zohar, ele fazia jejum e implorava para os céus para receber a revelação. E enquanto ele não recebesse a revelação, ele continuava de jejum. Quer dizer, ele tinha um desejo de entender, um desejo de se aprofundar, e ele explicou que o cérebro é como uma noz, que a noz tem uma casca e que o cérebro também tem uma casca, e que o estudo esforçado, o esforço no estudo vai quebrando a casca, e que só depois que a casca se quebrou, a iluminação se revela. E de certa forma, a oração também tem esse poder. Quando a gente reza, a reza vai quebrando a casca, e alguma hora ela se quebra e abre a nossa inteligência, o nosso entendimento, para a gente entender conceitos profundos, para a gente entender conceitos divinos. Então é uma oportunidade que a gente tem essa semana, no dia 5 de Av, de conectar com a alma do Ari, Rabbi Isaac Luria. E aí, para terminar, eu queria compartilhar no próximo sábado de noite e o dia inteiro domingo, é o dia de Tisha B'Av, 9 de Av, o 9º dia do mês de Leão, o 9º dia do mês lunar de Leão, que é considerado o dia mais negativo do ano, é o dia do Satã, é o dia do anjo negativo. Existe um anjo chamado Satã, que o Criador criou para nos prover o livre-arbítrio e nos dar a oportunidade de merecer a luz. Mas esse anjo, então, tem o direito de criar as tentações e de nos deixar reativos e de criar o caos na nossa vida. E ele tem um dia no ano, 9 de Av. Esse ano cai agora 18 de julho, de sábado para domingo. E a gente jejua, e a gente não é para ter relacionamento físico entre o casal, não é para comer, não é para beber. A gente realmente se abstém de fazer qualquer coisa física para não dar energia para o lado negativo. É um dia destinado ao lado negativo. E eu falei sobre isso na Lua Nova. Quem quiser tem a live da Lua Nova, você pode ver. Mas eu falei sobre isso, que está escrito também que, embora seja um dia negativo, na tarde desse dia, segundo o Rabbi Isaac Luria, na tarde do dia 9 de Av, nasce o Messias. O que quer dizer que nasce o Messias? Não é literal. Quer dizer que da maior escuridão nasce a maior luz. Assim que funciona na vida. Do auge da escuridão, é dali que nasce a luz. E a gente tem que entender o que é a escuridão. E a escuridão significa ódio. Significa a consciência do ego, a consciência de separação que existe entre as pessoas. Então, existe uma história que é tradicional de se contar nessa época do ano, que a gente está nesse período de 9 dias negativos do ano, que culmina no dia 9 de Av, culmina no domingo, sábado para domingo, que é a história de por que o templo sagrado, o segundo templo, foi destruído em Jerusalém. E a história de Kamsa e Bar Kamsa. Qual é a história de Kamsa e Bar Kamsa? Um homem muito rico de Jerusalém no século I, quer dizer, mais ou menos 2000 anos atrás, tinha um homem muito rico em Jerusalém e ele ia fazer uma grande festa. E ele mandou convidarem uma pessoa chamada Kamsa. Ele mandou o mensageiro ir convidar o Kamsa para sua grande festa. E o mensageiro se enganou
em vez de levar o convite para o Kamsa, levou o convite para uma pessoa de um nome parecido, Bar Kamsa, que era inimigo desse homem. Esse homem, o dono da festa, detestava o Bar Kamsa. Quando o Bar Kamsa recebeu o convite, ele falou, olha, ele me convidou para a festa, ele deve estar querendo fazer as pazes, eu vou. Aí ele foi na festa, entrou na festa, se sentou na festa. Quando o dono da festa viu o Bar Kamsa, viu o seu inimigo sentado na festa, ele ficou enfurecido. E ele foi falar com ele, falou, o que você está fazendo aqui? Como que você ousa vir na minha festa? Eu quero que você vá embora imediatamente. Sai daqui imediatamente. Aí o Bar Kamsa falou, olha, deve estar tendo algum engano, porque eu fui convidado. Você me convidou para a festa. Ele falou, não convidei de jeito nenhum, com certeza, não tem engano nenhum, eu quero que você saia agora. Aí o Bar Kamsa falou, olha, eu já estou aqui, não me faz passar essa vergonha. Na festa estava todas as pessoas importantes de Jerusalém estavam presentes nessa festa, inclusive o Sanedrin, que é o tribunal, a corte rabínica, todos os rabinos da corte rabínica estavam presentes, todas as pessoas importantes. E o Bar Kamsa falou, não me faz passar essa vergonha, me deixa ficar aqui, eu pago pelo que eu comer. O que eu consumir eu vou te pagar, você não vai ter prejuízo comigo. Mas o homem não quis saber. Sai da festa, eu quero que você saia da festa. O Bar Kamsa insistiu, olha, eu divido o valor da festa com você, só não me faz passar essa vergonha. Eu pago metade da festa, mas não me faz passar essa vergonha. Eu vou acabar de comer, eu vou embora sozinho, não me expulsa da festa. O homem não quis saber, falou, eu quero que você saia agora. Ele falou, eu pago a festa inteira. Fez 3 tentativas, eu pago a festa inteira, mas não me expulsa da festa. O homem não quis saber, expulsou ele da festa, humilhou ele em público. E ninguém se mexeu. O homem era importante, o homem era rico, o dono da festa era rico, ninguém se mexeu, ninguém fez nada, ninguém intercedeu, todo mundo viu aquilo, ninguém foi falar com ele, não faz isso, deixa disso, ninguém. Então o Bar Kamsa ficou furioso, viu que aquela sociedade inteira era corrupta, que não merecia estar de pé. E ele resolveu fazer uma vingança. Então ele foi no César Romano, que era quem comandava, né, o governo ali na época, e ele falou, olha, os israelitas estão se revoltando contra você, eles estão planejando uma revolta. Aí o César não acreditou, ele falou, vamos fazer um teste, manda um touro de oferenda para eles sacrificarem no templo, você vai ver como eles vão recusar a oferenda, eles não vão aceitar a sua oferenda porque eles têm desdém por você. Aí o César mandou mesmo um touro, e no caminho entre o palácio do César e o templo, o que o Bar Kamsa fez? Ele pegou uma lâmina e ele fez um corte nesse touro que tornava ele inaceitável, inválido para uma oferenda, para ser sacrificado no templo. Quando ele chegou no templo, os sábios viram isso, os sábios entenderam o que tinha acontecido. Então, primeiro, os sábios consideraram aceitar o sacrifício assim mesmo. Oferecer a oferenda era errado, era inválido, mas em nome da paz, para não criar guerra, porque eles entenderam que isso ia causar uma guerra, ia causar uma destruição. Então, em nome da paz, vamos aceitar o sacrifício. Aí um deles, chamado Rabi Zecharia ben Avkolos, falou que não, vetou a ideia, porque ele falou assim, se a gente aceitar esse, todo mundo vai achar que é certo oferecer um touro inválido no templo. Então, não, a gente não pode aceitar. Então eles tiveram outra sugestão. Então vamos matar o Bar Kamsa. Ele está criando uma confusão, muitas pessoas vão morrer. Vamos matar o Bar Kamsa e a gente se livra da guerra. A gente assim protege o resto do povo. Aí esse mesmo Rabi Zecharia ben Avkolos falou, não, porque aí todo mundo vai poder dizer que a pena para alguém que oferece um sacrifício inválido é a pena de morte. Não é. Está errado também. Então ele não deixou saída. Então eles não aceitaram o sacrifício e, de fato, o imperador romano ficou furioso e mandou começar a invasão e começou a destruição, e Jerusalém foi destruída. E Rabi Yohanan diz que, por causa das ações de Rabi Zecharia ben Avkolos, o templo foi destruído e Israel foi exilado da sua terra. Mas que essa história mostra que o que causa destruição é raiva, intolerância, ódio, não aceitar o outro e não tá nem aí pro outro, porque a história é uma história que tá todo mundo errado. O dono da festa não conseguiu ter a bondade de entender que o Bar Kamsa já estava ali, deixa ele, para que humilhar ele? Os sábios que estavam presentes, a sociedade estava presente, ninguém interferiu, ninguém intercedeu. O próprio sábio, Rabi Zecharia ben Avkolos, não conseguiu ter um bom senso de procurar uma saída. Não, vamos fazer a coisa que é certa religiosamente, de acordo com a lei, mas que causou uma destruição muito maior. Então, o mais importante para a gente deter
a destruição e para a gente se proteger da destruição e para a gente estar conectado com essa luz que nasce na escuridão, é a gente fazer um compromisso com nós mesmos, pedindo ajuda para a luz e pedir para ajuda para as grandes almas, para a gente ter um coração mais aberto para os outros, com mais tolerância, com mais amor, para abrir os canais do amor nesse mês de Ave, nesse mês de Leão, abrir o nosso coração, abrir os canais do amor, para a gente ter mais amor pelos outros e assim transformar a escuridão em luz e trazer a luz do Messias, a luz da redenção, quando a totalidade da luz do Criador vai ser revelada na Terra e vai ser o fim do caos, do sofrimento e da morte, imortalidade, vida eterna. Amém.